Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Guzmán, onde esse dia 15 de abril agora está completando um ano que ele foi oficializado como novo reforço, né, do Cruzeiro, no caso no ano passado. E assim, quero falar aqui com vocês sobre aquela época, quantos milhões o Cruzeiro ia pagar por ele, quanto que era o tempo de contrato e também o que deu, né? O Cruzeiro, que a última matéria que nós tivemos a respeito disso foi em julho do ano passado, então há muito tempo não temos informações se o Cruzeiro levou esse caso na justiça, se não, enfim, eu quero trazer todas as informações aqui com vocês a respeito do jogador. Mas só antes de começarmos por aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal, estamos quase chegando nessa marca aqui de 33 mil inscritos e 100, então conto com a ajuda de todos vocês. Esse que é o terceiro vídeo aqui no canal, inclusive caso você não tenha visto os vídeos de hoje mais cedo, eu vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês na tela final quando terminar o vídeo. E como de costume, os dois salve, o primeiro salve nesse vídeo vai para o Jeremias Gonçalves, ele que é lá de Coromandel, Minas Gerais. Valeu aí, Jeremias, um abraço para você. E o segundo salve nesse vídeo vai para o Pedro Souza, que foi o primeiro a comentar no meu vídeo de ontem de noite aqui no canal. Valeu demais aí, Pedro, um abraço. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, no sábado vai sair vídeo por volta das 11h15, tá? Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Então vamos assim falar a respeito desse caso envolvendo o Guzmán. Bom, deixei inclusive aqui aparecendo para vocês a matéria de um ano atrás do Super Sports, né? Confirmando a contratação do Guzmán como novo reforço do Cruzeiro. E justamente, né, na data de hoje, dia 15 de abril de 2021, onde que naquela época, né, o jogador de 23 anos chegou para um valor próximo de 6 milhões e 700 mil reais, que o Cruzeiro pagou por 80% dos seus direitos econômicos, que era próximo dos 1 milhão e 200 mil dólares, tá? Essa negociação, que se fosse acontecer hoje, sairia ali próximo da casa dos 5 milhões e 100 mil reais, uma diferença de 1 milhão e 600 apenas em relação ao câmbio. Enfim, o Cruzeiro, que naquela ocasião tinha assinado um vínculo que, de acordo, né, com a matéria, seria até dezembro de 2025. Então, um contrato aí gigantesco que o Guzmán teria com o Cruzeiro de 4 temporadas e chegaria com moral. Até porque o Envigado, lá da Colômbia, é um time que já revelou alguns bons jogadores, como, por exemplo, o James Rodrigues, né, não preciso nem dizer, e também o Juan Quintero, jogador que foi muito bem na conquista da Libertadores do River Plate e que atualmente também ainda é um dos maiores ídolos, né, da equipe argentina. Enfim, o Guzmán teria aquela mesma linha de sucessor, né? Poderia ser uma das novas potências do futebol colombiano vindo para o Cruzeiro, até porque teria muito mais visibilidade aqui no futebol brasileiro, a exemplo de outros jogadores que já chegaram, como por exemplo o próprio Arrascaeta, né? Chegou aqui no Cruzeiro vindo do Defensor do Uruguai, bem desconfiado, e olha o que acabou virando, né? Jogador inclusive titular da seleção uruguaia. E assim, dia 15 teve esse anúncio oficial, porém a expectativa era dele, no caso, já chegar no final de semana em Belo Horizonte, o que acabou não acontecendo. E 5 dias depois, no dia 20 de abril, tivemos a confirmação de que o Guzmán não viria mais para a Raposa. Ele tinha confirmado que desistiu do acordo com o Cruzeiro e iria permanecer no Envigado, à procura, no caso, esperando de novas propostas que poderia aparecer para ele e também melhor condições financeiras para o seu clube, que naquela época tinha considerado esse valor um pouco abaixo do que poderia ser negociado em relação com o Cruzeiro, né, de 5 milhões, de 6 milhões e 700 mil reais. Enfim, o Cruzeiro, que naquela época não deu muitos detalhes o porquê que o Guzmán recusou esse contrato, mas de acordo com a Rádio Itatiaia, foi por algumas questões assim de impostos, que aqui no Brasil seria cobrado uma taxa muito maior desse jogador, então não seria muito interessante para ele, seus atletas e seus representantes. Mas assim, eu desconfio bastante de que um jogador vai assinar no contrato e tudo mais, vendo quanto que ele vai ganhar, e não iria se preocupar, por exemplo, em tributação de impostos ou algo nesse sentido. Então, foi uma desculpa bem amadora, e o Cruzeiro naquela época havia alegado que tinha documentação, tinha registrado tudo, de que o Guzmán teria sim assinado um vínculo, né, com o Cruzeiro até dezembro de 2025, e também contou com aquele vídeo que o próprio Guzmán gravou, falando que já estava chegando, né, para a torcida do Cruzeiro e tudo mais, que foi publicado também um ano atrás, hoje no dia 15 de abril, no caso de 2021. Enfim, quase um mês depois que nós vamos ter uma ideia do que poderia acontecer nesse caso, onde a primeira matéria foi publicada pelo Super Sports no dia 17 de maio de 2021, onde essa matéria do Super Sports falava que assim, o presidente do Cruzeiro confirmou que acionou o meia Guzmán na FIFA
Porém, assim, eu não tenho certeza se o Sérgio Rodrigues acionou mesmo não, tá? Porque ele, nesse dia 17 de maio, ele fala que acionou e, assim, pouco tempo depois, no caso, em maio daquele ano, em julho daquele ano, ele falou que o Cruzeiro ainda reunia documentos para preparar a defesa e acionar o Guzmán na FIFA. Então, na minha opinião, acho que o Cruzeiro não acionou foi nada, tá? Tanto em maio aí, quando surgiu essa especulação de que o Sérgio Rodrigues iria assinar e iria acionar o Guzmán na FIFA, né, dia 17 de maio, tenho certeza que ele não acionou, foi mais algum blefe ali para ver se o Guzmán ou o Envigado chegassem a um acordo com o Cruzeiro, porque naquela ocasião o Sérgio Rodrigues disse que iria levar o jogador e o seu representante na justiça e também o clube colombiano, até porque o Envigado ficou defendendo, né, o seu jogador, que era onde ele tinha seus direitos econômicos. Enfim, o Cruzeiro, que naquela ocasião, lá no dia 17 de maio, disse que iria entrar em uma ação na justiça no tribunal da FIFA na tentativa de obter uma indenização pela desistência do colombiano de se transferir para o clube, porque naquela época o Cruzeiro tinha alegado, inclusive por meio do Sérgio Rodrigues, que tinha conseguido a assinatura e tudo mais, que tinha documentos assinados comprovando que o Guzmán viria para o Cruzeiro. Eu até deixei aqui aparecendo para vocês algumas matérias lá da época e eu vou ler aqui para vocês o que o Sérgio Rodrigues disse lá nesse último dia 17 de maio, onde ele falou o seguinte, abre aspas, estamos lá na FIFA da mesma forma que todo mundo já sabe. O Guzmán fez o que fez, gravou um vídeo para a torcida e falou que estava chegando. O papel dele, o papel que ele assinou, eu tenho certeza que se eu desistisse da contratação dele, ele entrava na FIFA e ganhava de mim, fecha aspas. Então se referindo, se o Cruzeiro naquela altura tivesse desistido, o Cruzeiro não teria dinheiro para pagar 6 milhões e 700 mil no Guzmán. Tenho certeza que se o Guzmán entrasse na justiça, ainda mais contra o Cruzeiro com vários processos, tenho certeza que o Cruzeiro sairia perdedor. Então foi justamente baseando nisso que o Sérgio Rodrigues disse a respeito de levar, né, o clube colombiano e o Guzmán na justiça. Enfim, igual eu falei para vocês, a última informação que tivemos a respeito desse caso do Guzmán foi lá no dia 5 de julho de 2021, ou seja, vai completar aí quase 9 meses que não temos atualização nenhuma a respeito desse caso, onde a última vez que tivemos informações falava justamente sobre esse caso, do Cruzeiro ainda está reunindo documentos para acionar o Guzmán na justiça, na FIFA no caso, e assim, a partir dessa notificação que o Cruzeiro teria um período que iria vencer naquela semana do dia 5 de julho, o Cruzeiro estava, no caso, separando e preparando a entrada desse processo, reunindo documentos, que é a última informação que tivemos por meio dessas fontes, igual o Super Esportes, o Globo Esporte e a Rádio Itatiaia, que eu me baseei aqui nesse vídeo, foi justamente essa envolvendo aí o Guzmán no último dia 5 de julho de 2021 e não tivemos mais nenhuma atualização a respeito desse caso. Igual eu falei aqui pra vocês, eu acho que o Cruzeiro acabou nem acionando o Guzmán na justiça, até porque depois daquele mês ali, em agosto em diante, só foi clube empresa no Cruzeiro. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, só foi preocupação de clube empresa e até agora, né, na última quarta-feira, onde finalmente o Ronaldo assinou a compra em definitivo. Então, eu acho que o Cruzeiro tinha muito mais do que se preocupar do que esse caso envolvendo o Guzmán e foi deixando de lado. Eu nem sei se o Cruzeiro pode entrar na justiça hoje, depois de um ano, por exemplo, querendo cobrar algo do jogador ou do Envigado, justamente por ter esperado demais. Até porque eu acho que se o Cruzeiro tivesse realmente os documentos assinados e levado para a FIFA, não ia demorar um ano ou, por exemplo, 9 meses no máximo para sair uma resposta da entidade máxima do futebol. Enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha a respeito dessa história. E lembrando que, no caso do Guzmán, a fase dele, né, como que ele está hoje, em qual time, ele fez a mesma coisa que fez aqui com o Cruzeiro, com o Júnior Barranquilla lá da Colômbia, tá? Ele que ia para o Júnior Barranquilla, já tinha até contrato assinado, e também recusou de última hora e acertou com o Atlético Nacional da Colômbia. Meio que ele tinha negociações com os dois clubes, ele acabou escolhendo o Atlético Nacional. Então, se o Cruzeiro e o Júnior Barranquilla juntasse para levar esse caso do Guzmán e o Envigado da Colômbia na justiça, na FIFA, eu tenho certeza que os dois clubes poderiam sair ganhadores dessa história. Ele que foi para o Atlético Nacional e por lá tem números razoáveis, não é excelentes números não. 28 jogos no ano passado, com apenas 5 gols e 2 assistências. Nessa atual temporada, 13 jogos e um gol marcado, além também de uma assistência. Jogador que já tem 24 anos de idade. Então é difícil até saber, será que seria uma boa mesmo o Cruzeiro pagar 6 milhões e 700 mil reais pelos números que ele teve na temporada anterior, e nessa não acho que seria um investimento válido, até porque não é um jovem, né? Já está com seus 24 anos de idade. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha.
que vai dar aí a respeito dessa história, se o Cruzeiro levou mesmo esse caso para frente, se você tem mais informações a respeito desse caso. Enfim, igual eu falei aqui para vocês, quase um ano que não temos nenhuma atualização, quase 9 meses que não temos nenhuma atualizações sobre esse caso envolvendo o meia colombiano. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. No vídeo de hoje de manhã, onde eu falo sobre o supermercado BH. Será que pode deixar o Cruzeiro? Enfim, vai lá dar uma olhada nesse vídeo e também sobre o patrocinador Master. Quantos milhões que o Ronaldo está pedindo, para uma nova empresa patrocinar o clube, como que ficaria essa situação com os supermercados BH e o Pedro Lourenço, além também do vídeo que eu postei agora há pouco, às 6h15, falando sobre reforços na Raposa, onde o Pedro Martins, que é responsável por gerir o setor de contratações e financeiro da Raposa, falou sobre a chegada de reforços no Cruzeiro. Vai lá dar uma olhada, vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o nosso canal de cortes. Clica lá e se inscreve. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!